Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos nessa noite estão felizes por estar na casa de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Ele pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estar na presença dEle, porque é na presença dEle que nós somos abençoados a cada dia. Desde já eu deixo a minha saudação a todos os irmãos que nos acompanham através da live. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Aonde está chegando essa transmissão ao vivo, que a presença de Deus venha te envolver e te abençoar também, no nome de Jesus. Amém, amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, somente o versículo 2. Abacuque fica entre Naum e Sofonias. Chegou em Daniel e vai para frente que você acha Abacuque. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quer ficar craque, mesmo você vindo para a escola dominical, quando a gente voltar, você vai ficar craque na Bíblia. Glória a A gente Deus. está estudando a própria palavra. Estamos no livro de Josué. Ou melhor, Ruth, pastor do Perdido. Amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra da misericórdia. Vou ler mais uma vez. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, estamos diante da tua santa e gloriosa palavra, palavra que é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Portanto, meu Deus, fala conosco, Espírito Santo, me usa como teu porta-voz neste lugar, a ministrar a tua igreja, meu Deus. Portanto, eu dependo da tua presença. Tu sabes que sem ti nada sou, Deus, eu careço da presença do Senhor. Portanto, usa a minha vida como porta-voz do céu, para estar ministrando a esta igreja, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. Portanto, usa a minha vida, fala com teus filhos, que cada um que nesta noite, Pai, chegou aqui, meu Deus, aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão ao vivo, que a tua mão poderosa venha alcançar, e que a tua palavra, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, venha falar no profundo, no íntimo, Senhor, desse coração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo. O Senhor tem a liberdade de agir neste lugar. Portanto, age neste lugar, ó Espírito de Deus. Vem agir, vem operar. Vem, Senhor Deus, agora nesta noite, Pai, estar, Senhor, fazendo com que a semente da tua palavra, ela venha cair, Senhor Deus, numa terra fértil, e que ela possa germinar, crescer e frutificar para a glória do teu nome. Portanto, Deus, me usa, tira toda barreira, todo impedimento, tudo que venha querer impedir, Senhor meu Deus, Senhor, a ordem desse culto, e que teu nome seja glorificado. É a minha oração no nome de Jesus, amém. Podeis tomar teu assento, glorificando ao Senhor. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que durante essa semana Deus ele tem colocado no meu coração. E ontem a gente estava no monte orando, e Deus ele reforçou ali no monte ainda mais essa palavra dentro do meu coração. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu quero estar ministrando à igreja. Nessa noite, irmãos, eu quero estar trazendo uma palavra no seguinte tema: precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Quantos precisam de um avivamento? Todos nós precisamos de um avivamento.
Irmãos, quando nós olhamos para o livro do profeta Abacuque, Abacuque não é um profeta muito conhecido, ele é um dos profetas menores. Abacuque, ele viveu há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele viveu nos dias do rei Joaquim, um pouco antes do cativeiro babilônico. E Abacuque, diz alguns historiadores, que ele era um cantor no templo. Embora a Bíblia não forneça nenhum material que fale isso, mas diz alguns historiadores que ele era um cantor e ele ministrava no templo ali em Jerusalém. E Abacuque, nos dias em que ele estava vivendo, ele não se conformava com o pecado da nação de Judá, porque Judá havia transgredido, Judá estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor nosso Deus, e isso então passou a incomodar a vida de Abacuque. O nome Abacuque, ele significa abraço. Então isso passou a incomodar Abacuque, e ele começou a orar, ele começou a buscar a presença de Deus, e ele começou a interceder pelo seu povo, dizendo para que Deus viesse mudar aquela situação, para que Deus viesse agir no meio do povo, para que Deus viesse tirar aquela frieza espiritual que Judá estava vivendo. Embora Abacuque, ele estava orando, embora Abacuque, ele clamava para que Deus viesse a intervir no meio do povo, nós não vemos Abacuque, ele passando nenhuma profecia para a nação de Judá, mas Abacuque, o ministério dele era um ministério diferente, era um ministério de intercessão. E Deus hoje, ele tem procurado, irmãos, intercessores, homens e mulheres que estão dispostos a se colocar na brecha, a interceder pela nação, a interceder pela nossa cidade, a interceder pela tua família. Deus te levantou, homem e mulher, como coluna lá na tua casa, para você ser um porta-voz do céu ali dentro, para você ser um intercessor, alguém que venha se colocar na brecha, alguém que venha se pagar o preço de uma vida de intercessão, porque eu entendo que antes de Deus ele enviar um avivamento, Deus em primeiro lugar, os olhos dele procura aqueles que estão clamando, aqueles que estão pedindo para que o Senhor venha derramar o mover do seu Espírito, para que o Senhor ele venha como chuva derramar, aleluia, da presença gloriosa dele. Deus ele procura homens e mulheres que estejam intercedendo por um avivamento. Mas nós vemos que, embora Abacuque ele intercedesse para que o Senhor viesse fazer justiça, para que o Senhor viesse agir no meio da sua nação, quando nós lemos o capítulo 1, no versículo 2, ele vai dizer assim para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Embora Abacuque ele intercedia, ele clamava, até mesmo ao ponto de gritar para Deus, dizendo: Senhor, eu vejo violência, mas não há salvação. Até quando Deus estava calado com ele? Até quando não me escutarás? Ele está dizendo. Ele suportou o silêncio de Deus. E se tem uma coisa difícil, irmãos, quando nós estamos intercedendo, é suportar o silêncio de Deus, porque muitas das vezes eu e você nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando muitas das vezes pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa nação, pela nossa igreja, mas muitas das vezes Deus, assim como ele fez com Abacuque, ele vai estar em silêncio. Nós vamos estar clamando, nós vamos estar gritando, a exemplo de Abacuque, e Deus permanecia em silêncio. Glória a Deus. Mas entenda uma coisa: Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele já nos deu a garantia que, por mais que ele permaneça em silêncio, mas quando eu e você continuamos batendo, quando eu e você continuamos clamando, vai chegar a hora que a porta vai se abrir, vai chegar a hora que a resposta vai chegar. Daniel ele ficou 21 dias em oração, orando para que Deus enviasse uma resposta. Houve uma guerra no céu entre Miguel, aleluia, e o príncipe da Pérsia, que era o principado demoníaco que governava a nação da Pérsia, mas que a resposta chegou e chegou. Então não desista de orar, não desista de clamar, não desista de interceder, que por mais que muitas vezes você venha ver que Deus está em silêncio,
silêncio, mas vai chegar o momento da resposta, vai chegar o momento que a resposta vai vir, vai chegar o momento que Deus vai falar com você, assim como falou com Abacuque. Abraçuriando em Calabachaias. Então nós vemos que Deus depois responde, o próprio Deus responde, e Deus diz a Abacuque: você está enganado, Abacuque, estou vendo tudo, mas eu já estou enviando os caldeus, eles vão vir, eles vão dominar toda a terra, e eu vou usar essa nação ímpia para ser instrumento de justiça. Como Judá não se importou em buscar o meu nome, eu vou usar os caldeus para trazer juízo. E quando eles estiverem em sofrimento, aí eles vão se lembrar do meu nome, aí eles vão me invocar lá no exílio, aí eles vão se voltar para mim, aleluia. Entenda uma coisa, irmãos, muitas das vezes nós vamos estar orando, Deus está em silêncio. Muitas das vezes, aleluia, Deus ele vai dizer para mim, para você: olha, você já clamou, você já intercedeu, mas o negócio agora é comigo, eu vou entrar em cena, eu vou tomar a direção, eu vou na frente agora. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Deus ele age, aleluia, querido, nada pode impedir o agir do Senhor. E assim estava acontecendo nos dias de Abacuque. O próprio Deus agora já está dizendo: olha, eu vou agir, eu vou enviar os caldeus. Está aí no versículo 6, a nação amarga, a nação apressada, que vai marchar sobre a largura da terra, e ela vai trazer juízo sobre o meu povo. Deus ele tem as diversas formas dele agir, portanto descanse o teu coração. E Deus nessa noite ele está dizendo para ti: você tem clamado, você tem orado, mas agora sou eu que vou entrar em cena, sou eu que vou agir, aleluia. E a palavra do Senhor diz, irmãos, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Uma coisa, aleluia, é um homem confrontar você, mas outra coisa é quando Deus ele entra em cena, quando Deus ele entra na história, querido. As coisas têm que mudar, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Glória a Deus. Talvez você está aqui e você está orando há muitos anos pelo teu marido, há muitos anos pela tua esposa, há muitos anos pelo teu filho, mas Deus está dizendo: agora é a minha vez, eu vou agir, eu vou entrar. Descansa o teu coração. Foi lido aqui Salmo 46, no versículo 10 do Salmo 46, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem um tempo de clamar, mas tem um tempo que Deus vai agir também. Tem um tempo de clamar, mas tem um tempo que Deus vai falar para você, como falou para Abacuque: Abacuque, se cale agora, porque eu vou entrar em cena. Abacuque, sou eu que vou à tua frente agora, sou eu que vou agir, sou eu que vou enviar os caldeus, sou eu que vou enviar a Babilônia e vou trazer juízo. Eu creio, Pai. E quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 3, nós vemos então a oração em forma de cântico de Abacuque. Versículo 1 diz: a oração do profeta Abacuque sobre Siginote. Essa palavra Siginote significa como cântico, como hino. Então nessa oração ele fez em forma de cântico. Ele estava cantando e orando a Deus ao mesmo tempo. E ele começa a dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque, quando ele ouviu a palavra do Senhor, aquilo que Deus faria, ele temeu. Isso me chamou a atenção, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em dias em que muitos têm ouvido a palavra do Senhor, muitos têm se pregado na palavra de Deus, muitos estão ouvindo essa palavra, mas não há temor no coração. Deus está dizendo: olha, eu estou voltando, eu vou vir para buscar uma noiva santa, eu vou vir para buscar uma noiva adornada, eu vou vir para buscar um povo santo, um povo lavado e remido no meu sangue. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, muitos estão ouvindo, aleluia, a pregação da palavra, mas não há temor nos corações. Deus. Mas ao contrário de Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi. Quando ele ouviu aquilo que Deus iria fazer, ele temeu. E temer a Deus, irmãos, não significa ter medo de Deus. É você ter reverência, é você reconhecer que Deus ele é supremo, é você reconhecer que Ele é Senhor e nós somos servos, é você entender que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, é você entender o poder de Deus, é você ter reverência pelo nome de Deus. Tudo isso faz parte do nosso temor a Deus. Quando eu obedeço a palavra, é sinal de que eu temo ao Senhor nosso
nosso Deus. Mas hoje muitos têm ouvido, mas o que tem acontecido? A palavra entra aqui e sai aqui e a pessoa continua do mesmo jeito. Aonde está o temor? Aonde está o temor? Mas Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Quantos hoje que ouvem a palavra e não temem? O próprio Deus, Ele diz que Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, sim. Mas a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo, vai dizer assim que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E muitos estão enganados com isso, porque muitas vezes se firmam no amor de Deus, mas se esquecem que Deus, Ele é justo. Porque um Deus amoroso, Ele também tem que ser um Deus justo. Então, muitos às vezes estão ouvindo, Deus está dizendo: olha, eu abomino o pecado, mas a pessoa continua no pecado. Eu abomino a mentira, mas a pessoa continua mentindo. Eu, Senhor, detesto aquele que lança contenda entre irmãos, mas a pessoa está fazendo de tudo para lançar contenda no meio dos irmãos. Aonde está o temor de Deus? Como eu disse, vai chegar o momento que Deus vai fazer como nos dias de Abacuque, Deus vai dar um bafo. Então nós temos que ouvir a palavra e nós temos que temer o nome de Deus. Nós temos que temer, por quê? Porque nós temos que ter a convicção e a certeza que Deus, Ele zela pela palavra dEle, e que aquilo que está escrito, querido, se nós não obedecermos, no último dia a própria palavra de Deus, ela vai nos julgar. Jesus disse: olha, se alguém ouvir as minhas palavras, mas não me obedecer, não crer em mim, a própria palavra que eu disse, essa mesmo julgará ele no último dia. Então muitos estão ouvindo: olha, eu detesto a mentira, mas a pessoa continua vivendo na mentira. Eu detesto o adultério, mas a pessoa continua adulterando. Eu detesto a prostituição, mas a pessoa continua prostituindo. Eu detesto a desonestidade, mas a pessoa continua sendo desonesta. Então nós temos que ouvir a palavra, mas nós temos que temer, porque não adianta nada, meu querido, eu e você, nós estamos aqui dizendo que nós servimos a Deus, mas quando chega o momento de nós obedecermos a palavra, porque Jesus, Ele disse: olha, nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando guardardes os meus mandamentos. É quando eu e você guardamos o mandamento dEle, que nós mostramos para Ele que realmente nós o amamos, nós realmente queremos estar na presença dEle. É quando nós guardamos a sua palavra. Mas muitos hoje dizem que guardam os seus mandamentos, mas quando chega o momento de obedecer, as pessoas não obedecem. Então Abacuque, ele disse, e ele ora para Deus por um avivamento. Ele ora pedindo para que o Senhor, ele diz: olha, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque ora a Deus por um avivamento. Será que como igreja, irmãos, nós temos orado a Deus por um avivamento? Sim ou não? Não temos, irmãos. Temos que ser realistas. Não temos. Isso tem sido uma falha nossa, porque nós devemos orar a Deus por um avivamento. Mas pastor, o que é um avivamento? Avivamento, essa palavra avivamento significa quando Deus dá nova vida a algo que estava morto. É trazer a vida a algo que estava morto, é avivar, é tornar a dar vida. E hoje nós estamos vivendo em meio a uma igreja, irmãos, que precisa urgentemente de um avivamento. Uma igreja que precisa receber das chuvas do Espírito Santo. Uma igreja que não venha se conformar a estar com as águas do Espírito somente nos artérios, ou no tornozelo, ou pela cintura. Mas uma igreja que esteja buscando a profundidade das águas espirituais. Uma igreja que queira mergulhar nas águas do Espírito. Uma igreja que não venha se contentar a ficar somente na margem, conforme está lá em Ezequiel 47, mas uma igreja que ela venha entrar nas águas, nos rios do Espírito, e venha mergulhar nos rios do Espírito. Uma igreja que tenha fome, uma igreja que tenha sede de Deus, uma igreja que tenha sede, aleluia, por santidade. Nós precisamos clamar por um avivamento urgente. Glória a Deus. Então avivar é dar vida a algo que estava morto. E Abacuque, ele ora a Deus por um avivamento. Quando ele viu que o juízo viria, o que ele fez? Ele intercedeu, ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos.
No meio dos anos a notifico, no meio dos anos a faço conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. É necessário, irmãos, nós entendermos o que é um avivamento. Porque hoje tem muitas coisas que pessoas dizem que é avivamento e não é avivamento. É Deus. O que é um avivamento? Em primeiro lugar, eu quero falar para você o que não é avivamento. Em primeiro lugar, avivamento não é movimento. É Jesus. Sabia disso? Avivamento não é movimento, mas o avivamento produz movimento. É Deus. Isso que é interessante. O avivamento não é movimento, mas o avivamento produz movimento. Ezequiel capítulo 37, quando Deus lhe pega o profeta em espírito e coloca no meio daquele vale de ossos, a Bíblia vai dizer que os ossos estavam sequíssimos, porque havia muito tempo que a nação de Israel estava numa situação morta espiritualmente. E Deus põe o profeta Ezequiel e Deus pergunta para o profeta, porventura poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ele foi sábio na resposta. E Deus deu uma ordem para Ezequiel, diz: olha, profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando o profeta começou a profetizar, a palavra de Deus vai dizer que houve um reboliço. Ele usou essa palavra reboliço. Reboliço quer dizer um barulho, quer dizer um ruído muito grande. Quando o profeta começou a profetizar e os ossos, começou cada osso se a juntar no seu osso, foi um osso batendo em outro osso, foi um reboliço total, um barulho total. Por quê? Porque Deus estava dando vida àquilo que estava morto. Então, quando o avivamento vem, querido, o avivamento vai produzir movimento, o avivamento também vai produzir barulho. Aleluia. Então, o avivamento não é movimento, mas o avivamento produz movimento. Não é barulho, mas o avivamento ele produz barulho. Tem muitas pessoas equivocadas hoje. Tem pessoas que pensam que uma igreja avivada é uma igreja barulhenta. Tem pessoas que pensam que uma igreja avivada é uma igreja barulhenta. Não é. Uma igreja avivada não é aquela igreja, querido, que um salta, planta bananeira, rodopia, um fala mais alto do que outro. Por que eu não digo para você que não é? Porque não adianta nada eu estar gritando aqui, eu estar falando que eu adoro a Deus, mas se Deus está vendo dentro do meu coração, e Deus está vendo a intenção do meu coração, e Ele encontra não um coração, aleluia, de adorador, mas um coração que está ali falando somente para impressionar as pessoas que estão do meu lado, para mostrar uma espiritualidade que verdadeiramente eu não tenho. Então, não é barulho. Existe um ditado, e é verdadeiro, que diz assim: que lata vazia faz mais barulho do que lata cheia. E é verdade. Quando você vê alguém muito batendo papo, muito barulho, toma cuidado. Porque quem realmente é uma pessoa avivada, quem realmente tem a presença do Espírito Santo, em primeiro lugar, não fica se gabando, não fica batendo no peito, não fica querendo chamar atenção. Quando você vê uma pessoa muito chamando atenção para ele próprio, significa que Deus já ficou em segundo plano. A glória está sendo dele, a glória não está sendo de Deus. É Deus. Aleluia. Então, o barulho ele não produz avivamento, mas o avivamento ele vai produzir barulho. Houve um reboliço enquanto o profeta profetizava. E uma igreja avivada, quando o avivamento é um avivamento verdadeiro, assim como aconteceu no Pentecoste, quando Deus mandou o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que o rumor foi tão grande que se ajuntou ali no cenáculo pessoas de várias partes de Jerusalém, que ouviram o ruído, que ouviram o som, que ouviram o barulho e foram ver o que estava acontecendo, até o ponto de muitos zombados dizendo: estão embriagados, estão bêbados, sendo que eram 9 horas da manhã. Mas por quê? Porque houve um barulho, mas esse barulho era um barulho genuíno, era o barulho de um clamor, era o barulho do Espírito Santo, era o barulho do vento impetuoso de Deus, era o barulho que transforma, é o barulho, aleluia, das cachoeiras do Espírito Santo derramando sobre o seu povo. É Deus, aleluia. Outra coisa que o avivamento não é, o avivamento, irmãos, ele não é produzido pelo homem.
É uma obra exclusivamente de Deus. Então, tome muito cuidado. Eu particularmente eu fujo quando pessoas chegam em mim e falam assim: pastor Felipe, olha, rapaz, tem um camarada aí que ele é sapatinho de fogo e ele é avivalista. Já me perdeu aí. O que é um avivalista? Aquele que traz o avivamento. Está querendo ocupar a posição de Deus. Quem somos nós para trazer o avivamento? Quem traz o avivamento e quem produz o avivamento é Deus. A parte nossa que nos cabe é orar pedindo, mas é Deus que vai enviar o avivamento. É Deus. Então quando você vê uma pessoa se intitulando avivalista, o profeta do avivamento, corre dessas pessoas. São pessoas que estão chamando a atenção para si, em vez de chamar a atenção para Deus. Mas nós vemos que Abacuque não para aí, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que ele pediu para Deus avivar a obra no meio dos anos? Tem uma explicação. Quando o profeta estava orando, ele estava intercedendo por mim e por você, pelo nosso tempo. Aviva a tua obra no meio dos anos. Mas por que ele pediu no meio dos anos? Porque, irmãos, meio não é o começo e nem é o fim, é o meio do caminho. Vou repetir: meio não é o princípio, não é o começo e nem é o fim, é o meio da caminhada. Mas por que ele pediu: aviva a tua obra no meio dos anos? Porque, irmãos, muitas das vezes é no meio da caminhada que nós precisamos ser avivados. É Deus. Quando nós começamos a nossa caminhada, nós estamos com fôlego total, nós estamos vivendo no primeiro amor. E quando nós estamos vivendo no primeiro amor, você não mede esforço para estar na presença de Deus. Se vai para a vigília no monte, você vai. Se tem oração de manhã na igreja, você vem. Se tem culto à noite, você vem. Se tem um culto lá na casa da irmã Mariazinha, você vai. Porque você está vivendo no primeiro amor. Você está vivendo ali no amor de Deus, no primeiro amor de Deus. Você não mede esforço, você não mede distância para servir a Deus. Se for preciso você andar 4 quilômetros de a pé para servir a Deus, você vai, porque você está vivendo no primeiro amor. Mas conforme o tempo vai passando, conforme você vai caminhando, conforme você vai prosseguindo e chegando no meio do caminho, aí começa o cansaço, aí começa o desânimo, aí começa o abatimento espiritual. Por isso o profeta dizia: aviva a tua obra no meio. É no meio que eu e você temos que ser avivados. E hoje eu e você estamos vivendo no meio dessa caminhada cristã. Por isso nós precisamos do avivamento. Por isso nós precisamos que o Senhor Ele derrame sobre nós o Espírito Santo com poder, para que Deus venha nos fazer voltar ao primeiro amor. Como que eu conheço, pastor, que eu necessito voltar ao primeiro amor? Muito simples. Faz uma análise da tua vida. O quanto você ama Cristo. Quanto de fome e sede pela palavra dele você tem. O quanto você almeja pela presença dele. Quando nós estamos vivendo no primeiro amor, irmãos, se cumpre na nossa vida aquilo que está no Salmo de número 42. O salmista diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Quando me apresentarei perante a face do Senhor? O salmista do Salmo 42, ele tinha fome e sede pela presença de Deus. Ele comparava a sua vida com uma corça. A corça, ela é um animalzinho semelhante a um veadinho. E existem alguns historiadores que dizem que a corça, ela exala um cheiro. E o cheiro da corça, o suor da corça, atrai o predador. O predador, ele sente um leão ou um leopardo. Ele sente o cheiro a quilômetros de distância. E quando a corça, ela está suada, ela exala esse cheiro. E para que ela venha perder esse cheiro, ela precisa se banhar nas águas. Então, para a corça se banhar nas águas é questão de sobrevivência. Ela suspira pelas águas, ela precisa das águas. E da mesma forma também, meu amado irmão, na nossa vida não é diferente. Eu e você, nós temos que suspirar pelas águas do Espírito Santo. Mas eu entendo que só suspira quem está apaixonado por Deus. Olha, pega uma pessoa apaixonada, vive suspirando o dia inteiro. É verdade ou não é? Está apaixonado. Dentro de você falando que todo mundo já passou por isso, né, irmão?
Pastor, não passou? Todo mundo já se inspirou um dia, apaixonado, né, irmão? Tanto mulher como homem suspiravam de amor. Por quê? Porque não via a hora de estar junto. A corte, ela suspira, significa desejo ardente de estar junto às águas. Então, quando o salmista está dizendo, assim como a corça suspira, a minha alma também suspira por ti, ó Deus. Eu não vejo a hora de estar na tua presença, eu não vejo a hora de estar nos teus atos, eu não vejo a hora de buscar a tua face. Aleluia. E da mesma forma, irmãos, temos que ser nós, aleluia. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Jesus ali, na sua carta endereçada à igreja de Éfeso, ele disse: olha, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras obras. Volta a ser como no princípio, quando você suspirava, quando você não via a hora de estar na minha presença. Quando ia dando 6 horas da tarde, você contava os minutos para ver a hora de estar na casa de Deus, de buscar a presença do Senhor. Então, irmãos, nós temos que voltar. Por isso Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos, porque é no meio dos anos, é no meio da nossa caminhada, é no meio que nós precisamos ser avivados. Porque é no meio que vem o cansaço, é no meio que vem o desânimo, é no meio, conforme o tempo vai passando. Satanás, ele sabe que quando você começa com fogo total, mas conforme você vai avançando na tua caminhada, chega um momento que vai cansar, chega o momento da canseira. E é aí que eu e você precisamos do renovo de Deus, é aí que eu e você precisamos, com aquilo que está em Isaías capítulo 40, aleluia, ser renovados como a águia. Nós precisamos, aleluia, ser avivados pelo Senhor, para que nós possamos estar, aleluia, dando marcha novamente e prosseguindo no nosso caminhar. Amém, Deus. Então é muito simples, irmãos, saber que nós precisamos voltar ao primeiro amor. É perguntar para si mesmo: quanto eu amo a Jesus? O quanto eu anseio por estar na presença dele? O quanto da palavra dele que eu leio por dia? O quanto que eu oro? O quanto que eu busco a face dele? O salmista diz: de tarde ao meio-dia e de manhã orarei e clamarei ao Senhor. Será que nós oramos 3 vezes no dia? Não oramos. Jesus, ele disse: olha, não pudesse esperar comigo nem uma hora, no mínimo. Nem uma hora, muitas vezes nós oramos 24 horas por dia, nós não tiramos uma hora de oração. Então é sinal que nós temos que voltar ao primeiro amor, que nós temos que pedir para que o Senhor ele venha nos avivar, para que o Senhor ele venha nos dar nova vida. E quando isso acontecer, pode ter certeza, querido, que quando o avivamento vem, que quando Deus derrama, aleluia, da presença dele, quando Deus aviva você, algo começa então a acontecer. Aquilo que estava morto volta a viver, e todos vão perceber a diferença quando o avivamento chega. Aleluia. Todos vão perceber. Quando você, mulher, é avivado, teu marido vai perceber o avivamento. A tua esposa não vai perceber o avivamento na tua vida. O que está acontecendo com o meu marido? Olha, ele levanta, a primeira coisa é dobrar os joelhos e orar. Chega na hora de dormir, dobra os joelhos e vai orar. Ele levanta orando e vai dormir orando. Olha, alguma coisa está acontecendo com ele. E o Espírito Santo então ele começa a trabalhar. O Espírito Santo então ele começa a trazer vida àquilo que estava morto dentro da tua casa. As coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, assim como Deus colocou as coisas no lugar lá em Ezequiel 37, onde os ossos estavam espalhados sobre toda a face do vale. Mas quando o profeta começou a profetizar, para que Deus viesse dar vida àquilo que estava morto, cada osso procurou o seu osso, e as coisas se colocaram no lugar novamente. O que estava separado se ajuntou, e Deus colocou um exército grande de pé novamente. Mas, irmãos, eu quero também nessa noite falar sobre as marcas do avivamento. O que o avivamento produz? Quando nós recebemos o avivamento de Deus, a primeira coisa, irmãos, vai produzir uma forte convicção de pecado. Por isso eu digo que nós precisamos urgentemente de um avivamento.
Porque a primeira coisa que o avivamento produz, a marca do avivamento, é uma forte convicção de pecado. Quando o avivamento chega, além de você, aleluia, não pecar, você vai odiar o pecado. Porque você tem conhecimento que o pecado ele é uma ofensa contra Deus. Quando nós estudamos, irmãos, a história dos vários avivamentos que houve em vários países, e o que me chocou foi que no Brasil nunca houve um avivamento. Você sabia disso? Com mais de praticamente 500 e poucos anos que existe, desde o descobrimento até agora, nunca houve um avivamento no Brasil. Nunca houve. Isso me chamou a atenção, porque até quando nós, como igreja brasileira, vamos ficar de braços cruzados, sem pedir para que o Senhor venha avivar essa nação, sem pedir para que o Senhor ele venha com o seu Espírito Santo, com o poder e sacudir a estrutura do Brasil? Eu comecei a estudar sobre a história dos avivamentos e isso me chamou a atenção. O Brasil nunca passou por um avivamento. Nunca passou. Então, quando nós estudamos a história do avivamento, irmãos, quando eu digo que o avivamento, a marca do avivamento é uma forte convicção do pecado. Isso aconteceu nos dias de Jonathan Edwards. Se você tiver a oportunidade, leia os livros dele. Isso aconteceu no primeiro grande avivamento nos Estados Unidos. Jonathan Edwards, ele pregou aquele sermão que diz: pecadores na mão de um Deus irado. Antes dele pregar esse sermão, ele ficou 3 dias orando e jejuando. No momento que ele estava pregando essa mensagem, sabe o que aconteceu? A convicção de pecado veio tão grande no meio da igreja, que as pessoas, aleluia, elas se agarravam nos pilares da igreja, e dizendo: olha, eu quero me consertar com Deus, eu não quero ir para o inferno. Elas clamavam por Deus, elas queriam Deus. Os que não eram batizados queriam se batizar urgentemente, porque queriam colocar sua vida, aleluia, diante de Deus. Tudo isso porque o avivamento produziu isso. Convicção de pecado. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? Muitas vezes o pecado ele está em cima do altar. Nos nossos dias o pecado ele está em cima dos altares de muitas igrejas. Quantos líderes que estão ministrando, quantos líderes que estão pregando a palavra, mas em pecado. Estão pecando como se tudo estivesse bem. Estão pecando como se não chegaria o dia que eles vão ter que ser julgados por aquilo, porque a palavra de Deus diz que convém que comece o juízo primeiro pela casa de Deus. Ou seja, primeiro o juízo vai começar por mim, aí eu vou ter que dar conta da vida de todos vocês. Então isso tem que trazer temor ao meu coração. Em segundo ponto, as marcas de um avivamento produz sede de Deus e forte desejo de santidade e oração. Será que nós temos sede de Deus, irmãos? Isso é uma vergonha para cada um de nós, porque nós temos que ter sede do nosso Deus. E o próprio Jesus ele disse assim: quem tem sede vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas veja que ele disse rios de água viva, plural, ele falou rio de um riozinho. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele está dizendo isso com o Espírito Santo. Então quem crê em mim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quando nós cremos nele, quando nós temos sede dele, ele nos dá dos rios do Espírito Santo. Agora você já viu alguém deter a marcha de um rio? Você já viu? Pode parar o rio? Alguém consegue parar o rio? Sim ou não? Ah, pode represar, pastor. Por mais que represe, tem que ter um escape. Porque se não tiver escape, ele estoura a barreira, ele estoura as comportas e vai tudo por água abaixo, querido. Porque ninguém pode deter um rio, mas Jesus está dizendo de rios de água viva. Então, rio, querido, as barreiras não podem conter um rio. Quando as águas encontram uma barreira, ela vai circundando e ela vai subindo, e chega um momento que ela vence o obstáculo. E assim também uma pessoa avivada, quando o Espírito Santo está nela com poder, por mais que a pessoa encontre um obstáculo, mas ela vai subindo cada vez mais na presença de Deus, até que ela venha superar aquele obstáculo e ela venha estar prosseguindo na sua caminhada, porque ninguém pode deter um homem cheio do
Espírito Santo e nem uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Fala para esse irmão, se ninguém pode te deter, meu irmão. Basta você buscar o Espírito Santo com poder. Mas é ser cheio, irmãos. Eu estou falando de medida pequena. A palavra de Deus diz: cheios do Espírito Santo. Jesus disse: olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do teu ventre. Quando você chegar perto de uma pessoa sedenta, você vai ter as águas do Espírito para matar a sede dela. Mas e hoje? Nós temos vivido isso. Porque, irmãos, eu só posso dar aquilo que eu tenho. É verdade ou não? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, quando eu estou cheio de Deus, no momento em que eu for pressionado, o que vai sair de mim? Deus. É a mesma coisa, eu pego esse lenço aqui e eu mergulho no copo de água aqui embaixo. Ele vai encharcar da água. No momento que eu pressionar, o que vai sair? Água. Mas, e se ele estiver aqui em cima, aqui, quando eu pressionar, ele vai sair alguma coisa? Nada. Por quê? Da mesma forma também somos nós. Se nós estamos cheios de Deus, no momento que alguém, querido, nos pressionar, o que vai sair de nós? Vai sair Deus. Aleluia. No momento que chegar um sedento, você tem água para dar, vai sair Deus da tua vida. E assim temos que ser nós a cada dia. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Mas se eu fico o dia inteiro assistindo novela em casa, sessão da tarde, chega à noite, mais novela, vale a pena vir de novo. Eu venho pregar aqui, eu vou ter alguma coisa para passar para os irmãos. Por que você vê muitos pastores só enchendo linguiça no altar? Fica cantando historinha para lá, cantando historinha para cá, mas não fala da palavra de Deus, porque não tem. Vai dar o que não tem. Aí vai falar do futebol, aí vai falar do jogo do São Paulo, do jogo do Corinthians, porque não tem o que falar. Mas quando nós temos a palavra, nós, aleluia, vamos, aleluia, estar fluindo a palavra de Deus. Se nós temos Deus, vamos fluir Deus na nossa vida. Então nós temos que ter sede de Deus, irmãos, e esse forte desejo pela santidade. Uma coisa que nós devemos ter em mente, que o próprio Deus, ele diz: sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A natureza de Deus é santa. Como que eu posso morar junto com Ele se eu não for santo? Eu me lembro do Salmo 24. O salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu lugar santo? E ele diz: olha, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então temos que ser limpos de mãos. O que é ter mãos limpas? Significa ter boas ações diante de Deus, um coração puro. Terceira coisa, que é a marca de um avivamento, um retorno profundo à palavra de Deus, obediência aos mandamentos de Deus. Isso nós vemos, irmãos, que aconteceu nos dias de Neemias. Quando Neemias ele volta para Jerusalém e ele reconstrói os muros da cidade, e ele começa então a edificar novamente a cidade, e os cativos voltam. A palavra vai dizer lá em Neemias capítulo 9 que eles se reúnem e é lido o livro da lei. E Esdras era um escriba e ele estava num púlpito assim como esse. E no momento que ele começou a ler o livro da lei, o povo estava de pé, desde o amanhecer até meio-dia, o povo de pé ouvindo a palavra de Deus. E a palavra vai dizer ali em Neemias capítulo 9 que o povo então começou a chorar. O povo começou a chorar, o povo começou a ouvir a lei e chorar. E chegou um momento em que o próprio Neemias diz: olha, esse dia não é dia de choro, mas é dia de alegria, porque o povo ouviu o livro da lei e via que eles estavam errados, que eles estavam em pecados e que eles precisavam se consertar diante de Deus. E sabe o que aconteceu ali no livro de Neemias, nos dias de Neemias e de Esdras? Um grande avivamento veio sobre o povo. Em quarto lugar, o que um avivamento produz? Qual que é a marca de um avivamento? Um grande impacto social. Quando você estuda a história dos avivamentos, você vai ver que há um impacto social. Porque não adianta nada Deus mandar um avivamento aqui para esta igreja, mas nós ficarmos aqui dentro de quatro paredes. Jesus ele deu uma ordem e disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha
tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então por que eu recebo o revestimento do Espírito Santo? Por que eu recebo o Espírito Santo? Para ser uma testemunha de Cristo. Da mesma forma o avivamento vem, Deus me enche para me ser uma testemunha de Deus. Então quando isso acontece, é um impacto social. Porque aqueles 120 discípulos do Pentecostes, eles saíram pregando a palavra de Deus, eles saíram anunciando, e aonde eles passavam, pessoas se convertiam, pessoas, aleluia, iam a cada dia mais, se convertendo ao Senhor, e a igreja foi crescendo cada vez mais. Quando veio a perseguição, mesmo com perseguição e tudo, a igreja não parava de crescer. Por quê? Porque tinha o avivamento do Espírito no meio deles. Então produz um impacto social. Se Deus enviar um avivamento sobre essa igreja aqui, Maracaí toda tem que ser impactada. Você sabia disso? Tem que ser impactada. Então quando há um avivamento, o que acontece? Os índices de criminalidade caem, diminuem. Por quê? Os ladrões, os bandidos começam a se converter. O Espírito Santo ele vem com tanto poder que nos avivamentos, tanto nos dias de Jonathan Edwards, como nos outros avivamentos, as pessoas procuravam a esses homens, dizendo: olha, eu estava trabalhando, mas de repente veio uma convicção tão grande que eu sou um pecador e eu preciso entregar minha vida a Cristo. E eles procuravam esse nome de Deus para se consertarem com o Senhor. Mas quem que estava ali trabalhando era o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que aconteceu? Os prostíbulos, irmãos, se fechavam, porque as prostitutas se convertiam ao Senhor. O que aconteceu ainda mais? Um avivamento nos dias de John Wesley. Os bares se fecharam. Por quê? Porque não havia mais clientes. Os donos de bares se convertiam e fecharam os seus bares. Mas o que nós vemos hoje? Os crentes são os primeiros a vender bebida alcoólica, inclusive. Que avivamento é esse? Não vai precisar, não, eu sou avivado, está vendendo bebida alcoólica por ímpio. Que avivamento de Araque é esse? Então os bares se fecharam, as bocas de fumo têm que se fechar quando vem um avivamento. Quinta coisa, houve um efeito sobre as gerações futuras, irmãos. Através desses vários avivamentos, tanto do século XVII como do século XVIII, tudo isso influenciou as gerações futuras. Posso citar como exemplo do movimento moraviano. A Morávia ela ficava hoje no que é a República Tcheca hoje. E os cristãos moravianos começaram a se converter, eles começaram a buscar a Deus, e eles começaram a se consagrar, a se dedicar a Deus, e eles começaram uma reunião de oração. Prestem bem atenção. Uma reunião de oração que era 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Ou seja, sabe, o ano todo orando. Sabe por quanto tempo eles mantiveram essa oração ininterrupta, sem parar de orar? Mais de 100 anos orando sem parar. Isso aconteceu no meio dos moravianos. 100 anos orando sem parar. Sabe o que eles faziam, querido? Eles buscavam tanto a Deus, mas tanto a Deus, que eles não se importavam com os bens materiais, porque eles queriam os bens futuros, eles queriam receber a coroa de Cristo. Nós vemos também o avivamento do país de Gales. Começou com Evan Roberts. Evan Roberts ele se converteu ao Evangelho, irmãos, com 13 anos. O país de Gales era um país pequeno, e ele começou a orar, com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade ele começou a orar por um avivamento. Ele foi para o seminário, mas Deus mandou ele voltar para o seminário e pregar para os seus amigos. Ele começou a orar, ele começou a buscar, ele começou a pedir para que Deus viesse enviar um avivamento sobre o país de Gales. E sabe quantos anos ele continuou intercedendo? 13 anos, quando ele tinha 26 anos de idade, 13 anos orando, 13 anos todos os dias, ele ia orar e ele ia participar de estudo bíblico, todos os dias à noite. Evan Roberts, ele estava ali orando e estudando a palavra de Deus, 13 anos buscando. Quando ele tinha 26 anos, aleluia, Deus ele mandou o avivamento sobre o país de Gales, e todo o país ele foi afetado grandemente através desse avivamento. Mas começou com um menino de 13 anos de idade,
que buscou e clamou para que Deus viesse derramar o Espírito Santo com poder. Quando você estuda a história desse homem, irmão, você vai ver os milagres, você vai ver as curas maravilhosas. Cegos enxergavam, paralíticos andavam. Por quê? Porque Deus estava operando com poder no meio do seu povo. E hoje nós temos que voltar. Jesus disse: olha, quem crê em mim farão obras maiores do que eu as fiz, porque eu vou para o Pai. Então Jesus não mudou, mas o que está errado? Está errado que nós não estamos buscando a Ele do modo que nós temos que buscar. E sexto e último, a marca do avivamento é o efeito missionário, porque o avivamento desperta o desejo de ganhar almas. Você tem desejo de ganhar almas? Tem pessoa que acha que fazer missão é ir lá para a África, é ir lá para a Índia. Missão começa dentro da nossa casa. Nós começamos a fazer missão dentro da nossa casa. Quando chega uma pessoa: ah, pastor, eu quero ir lá para a África, eu quero ir lá para a Índia. Eu pergunto: você estava evangelizando teu parente? Que missionário de Araque é esse? Quer ganhar os de fora, mas não ganhou os de dentro? Então começa primeiro dentro da nossa casa. Quando os cristãos moravianos eles começaram a se converter, eles despertaram também o desejo de ganhar almas. E sabe o que eles faziam? Olha para você ver, 2 jovens moravianos, eles ficaram sabendo que na Índia, um senhor inglês, ele tinha 3.000 escravos que trabalhavam para ele. E eles entraram em contato com esse senhor, porque eles queriam evangelizar essas 3.000 almas. E o senhor era ateu e disse: não, de modo nenhum vocês vão evangelizar. Mandaram carta, ele respondeu dizendo que não podiam evangelizar, que ele não cria em Deus, deixa essa bobagem de lado. Sabe o que esses 2 jovens fizeram? Eles se venderam como escravo, com o dinheiro da venda. Eles pagaram a sua passagem para a Índia, para pregar a palavra para essas 3.000 almas. E sabe o que aconteceu? Eles foram uma viagem só de ida. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Mas no momento que eles estavam indo e as pessoas disseram para eles: vocês vão fazer isso mesmo? Eles dizem que Jesus ele fez mais, muito mais por nós. Então nós vamos dar a nossa vida em louvor a Ele, por tudo aquilo que Ele fez por nós. E eles se doaram pela causa do Mestre, para pregar para essas 3.000 almas. Se tornaram escravos para pregar para os escravos. Será que nós tínhamos essa coragem hoje, amado? Então desperta o efeito missionário. Eles saíram para o mundo pregando a palavra de Deus. Então o avivamento produz o desejo missionário. Você tem amor pelas almas, você começa a falar do amor de Cristo. Você vê uma pessoa necessitada e você fala do amor. Você vê o teu vizinho necessitado, você fala do amor de Cristo. Você vê o teu parente que precisa de Deus, você vai falar do amor de Deus para ele, porque o avivamento produz isso. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? Muitos estão dentro da igreja e não estão nem aí para o pregador. Às vezes está sentado ou trabalha junto com o pregador. O pregador está dizendo: olha, rapaz, eu estou a ponto de me separar da minha esposa. Olha, as coisas não estão dando bem para mim. E o crente está lá, em vez de falar de Cristo: ah, é mesmo? Nossa, rapaz, não abra a boca para falar de Cristo. Não, Jesus ele pode mudar a história da tua vida. Jesus pode transformar a tua esposa. Jesus pode transformar o teu esposo. Olha, não desista. Olha, eu conheço alguém que pode transformar você, alguém que pode transformar a tua casa, alguém que pode transformar o lar. Aleluia, tudo isso o avivamento produz. Por quê? Porque você está cheio de Deus e você vai dar Deus para quem precisa. Nós vemos isso acontecendo na vida de um reformador chamado John Hus. Foi um reformador, morreu martirizado, queimado na fogueira, mas ele deixou um grande legado, porque depois da morte dele, milhares de almas se converteram e começou o movimento hussita através dele. Mas tudo isso aconteceu porque era um homem cheio de Deus, homens avivados, homens abrasados pelo Espírito Santo de Deus. Então, querido, eu e você, nós temos que buscar. Eu entendo que o avivamento ele tem que começar primeiro pela minha vida. Depois, aleluia, se Deus acender uma fogueira aqui, pode ter certeza que as chamas do Espírito vão te atingir também. Eu tenho buscado isso, mas eu te convido também a buscar. Eu te convido, aleluia, a fazer da oração de Abacuque a nossa oração, a pedir para que o Senhor venha avivar a sua obra no meio dos anos, para que no meio dos anos ele venha fazer a sua obra conhecida, para que na ilha ele venha ser lembrado a dizer:
misericórdia e para que Deus venha sacudir as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, para que nós não venhamos viver mais essa mesmice espiritual que nós estamos vivendo, mas que você venha ser um homem cheio, que nós venhamos ser homens e mulheres cheios da presença gloriosa do Espírito Santo. Quantos querem? Eu quero. Eu quero essa presença de Deus, eu quero. Eu tenho a certeza que você quer também. Aviva, Senhor, a tua obra. E nós possamos a cada dia, eu te convido a cada dia a fazer essa oração para Deus. Senhor, aviva o Brasil. O Brasil nunca passou por um avivamento, como eu disse. Por que nós vemos tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta coisa errada no meio do Brasil? A culpa é do governo? Não, a culpa é da igreja. Por que eu digo que a culpa é da igreja? Porque não temos buscado como devemos buscar. Não temos clamado como temos que clamar. Porque a partir do momento que o avivamento vir sobre essa nação, irmãos, os políticos corruptos eles têm que se tornar honestos. Porque Deus vai tratando, Deus vai corrigindo, Deus vai espremendo, Deus vai agindo, Deus vai cumprir aquilo que eu falei no princípio, que ele falou para Abacuque, você tem intercedeu, você clamou, mas agora é a minha vez de agir. Eu vou à frente agora, Abacuque. E assim acontece conosco também. Você clama, você ora, mas Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar no teu negócio. Deus vai agir nesse país, Deus vai agir nessa nação, as coisas vão se transformar. É Deus. Uma das coisas que me chama a atenção no Brasil é que esse país ele teve diversos nomes antes de chegar no nome Brasil. Foi Monte Pascoal, terra de Vera Cruz, verdadeira cruz, e depois Brasil. Por que o nome Brasil? Por causa do pau-brasil. Mas essa palavra Brasil significa vermelho como brasa. Isso nos ensina algo. No momento que o Espírito Santo começar a derramar o fogo, meu querido, sobre essa nação vai arder na presença de Deus. Essa nação como brasa, ela vai arder para as demais nações. Mas tem que começar conosco, irmãos. Temos que interceder, temos que buscar, temos que pagar o preço, assim como, aleluia, Evan Roberts pagou. Se eu e você, nós estamos aqui no número aproximadamente de 60 pessoas. Se nós começarmos a interceder hoje, querido, pode ter certeza que Deus ele vai agir, que Deus ele vai responder, que a porta do céu, as comportas do céu vai se abrir e Deus vai derramar das chuvas do Espírito Santo. Coloque-se de pé nessa noite. Talvez você chegou aqui hoje e até agora você tem lutado com as suas próprias forças. Mas eu aprendo da parte de Deus ali no livro do profeta Zacarias, onde Deus disse para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então pare de lutar com as tuas forças. Guerreie com as armas espirituais. Guerreie com a presença de Deus na tua vida. É o Espírito Santo, querido, que vai trabalhar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito Santo, está lá em Zacarias 4:6. É pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz o arrependimento. É o Espírito Santo que opera na minha e na tua vida. Então deixa Deus tomar as rédeas da tua vida. Deus tomar a rédea da tua família. Deus tomar as rédeas do teu negócio. Deus tomar a rédea do teu casamento. Deus tomar a rédea de tudo que diz respeito a você. Deixa o Espírito Santo te envolver. Feche seus olhos.